Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós falaremos sobre a obra O Leopardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. É interessante que o nome completo do Giuseppe Tomasi de Lampedusa é Giuseppe Maria Fabrizio Salvatore Stefano Vittorio Tomasi. Ele nasceu em Palermo em 1896 e esse nome já aponta, que ele é um membro da nobreza da época. Ele, aliás, foi o último príncipe de Lampedusa. E o príncipe aqui não implica dizer que é filho do rei, né? O príncipe também era um título nobiliárquico. E é interessante porque ascendentes do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, chamados Carlo e Giulio Tomasi, eram até dois irmãos gêmeos, eles fundaram a cidade de Palma e foram nomeados pelo rei duque do local. Um desses irmãos, inclusive, depois de ser nomeado duque, ele acabou largando a vida secular, né, e se internou no mosteiro. Então eles eram proprietários de largas porções de terra, né, eram efetivamente nobres, né, e tiveram uma vida muito vinculada à igreja. Muitos e muitos personagens da família Tomasi acabaram indo para mosteiros, inclusive um deles foi canonizado pelo João Paulo II. Enfim, era uma família de destaque, muitos participaram também da vida militar, tinham imensas porções territoriais, reitero, e tinham propriamente o Palácio de Lampedusa, né, um palácio gigantesco. Ele descreve aqui algumas vezes isso, como, vamos dizer assim, a joia da coroa da família. E assim, se a família dele tinha amplos vínculos com a Igreja Católica, né, muitas pessoas participando dela, vamos dizer assim, efetivamente, né, se tornando monge, tinha uma ascendente dele, né, que quando foi para o mosteiro, mudou o próprio nome para Maria Crucificada. Essa mulher supostamente teria visões, teria estigmas e tal, ou seja, uma espécie de Santa Teresa d'Ávila, assim, do tempo histórico deles. O Giuseppe, ele já é, vamos dizer assim, um pouquinho mais contido nessa religiosidade, uma religiosidade mais racional, vamos dizer assim, até influenciado pelo próprio pai, que já segurava, vamos dizer assim, a onda, né? E esse imenso palácio que ele tinha, essas imensas partes territoriais, vindo de uma família que era nobre, portanto, nem sempre conseguia trabalhar, né? Que estava mais vinculada à exploração do trabalho alheio, por meio lá da corvéia, essas coisas assim. Então, houve muitas e muitas disputas entre a família para saber quem herdaria o quê, né? Aliás, essa grande porção territorial que eles possuíam, isso desgastou muito, assim, o Giuseppe e os seus ascendentes. Inclusive a avó do Giuseppe, por exemplo, ela, por conta dessas disputas, o tutor dela achou melhor levá-la até a França, cuidar dela lá, para depois, quando ela tivesse idade, retornasse à região onde eles ficavam, que era na Sicília, e por conta disso ela teve até uma visão mais cosmopolita que se espraiou pela família, vamos dizer assim. Mas o fato é que essa briga ali por porções da herança atormentaram, vamos dizer, o Giuseppe ao longo de toda a sua vida. E essas disputas chegaram a tal ponto que até a máfia do local, eu estou falando da Sicília, né, famosa por ser uma máfia muito poderosa, ela chegou a ter uma briga com relação à família Tomasi, e efetivamente a máfia tomou uma parte do território que era da família. E o próprio Giuseppe, ele entrou, vamos dizer, logo no início da vida no exército, porque houve a Primeira Guerra Mundial, da qual a Itália participou. Ele chegou até o posto de tenente. Inclusive, ele teve uma fuga bastante, vamos dizer assim, heróica. Ele foi capturado na Hungria pelo exército austríaco, mas conseguiu fugir de lá a pé até a Itália. Depois, com o término da guerra, né, ele acabou sendo dispensado do exército. E ele tentou a carreira diplomática, mas acabou tendo um colapso nervoso e acabou, por conta disso, sendo afastado desse tipo de posto. E ele teve uma vida, vamos dizer assim, curiosa até, né? Porque a mãe dele era uma personagem, vamos dizer assim, extremamente autoritária. Então ele casou com uma mulher, mas essa mulher, chamada Beatriz, que era até psicanalista, uma mulher emancipada também, ela não aceitou aquele domínio, né? Não se batia com a sogra, e por conta disso eles moravam em locais separados, né? Então se correspondiam por cartas recorrentemente, e no verão, ali no ano, ficava lá alguns meses com a esposa, e o resto do ano eles ficavam afastados. E só quando a mãe dele morreu é que a esposa veio morar com ele. Essa esposa, aliás, de quando da ascensão do fascismo, ela era uma apoiadora do fascismo, enquanto que ele não. A despeito de ele ter, vamos dizer assim, uma posição de classe, né, era um nobre que teria tudo para apoiar o movimento fascista guiado por Benito Mussolini, mas ele tinha certa aversão, especialmente quanto à forma, né, aquela questão militarista, aqueles longos desfiles, aquelas motociatas, né, enfim, essas coisas que vão compondo toda a forma do fascismo. Ele tinha uma profunda aversão. E aí, por conta disso, ele se manteve, vamos dizer assim, com certo antagonismo, o que é se destacar, porque ele era uma pessoa rica. Habitualmente, a gente viu isso no Brasil recentemente, e vimos, é histórico, né, as classes mais abonadas habitualmente apoiam movimentos reacionários, mas não foi isso que aconteceu com ele, não. Ele se manteve distante, se manteve como um antagonista, mesmo que discreto, do movimento fascista, o que é, reitero, algo notável. É interessante, né, que a família detinha um imenso palácio, né, reitero, é o Palácio de Lampedusa. Porém, como a Itália participou da Segunda Guerra Mundial e participou de maneira, vamos dizer assim, vexaminosa, né? E eu acho assim, né, que por mais que você faça alguma coisa ridícula, dificilmente essa coisa ridícula que você venha fazer na sua vida será tão ridículo quanto a participação da
Itália na Segunda Guerra Mundial. A Itália só fez perder. Lá no início do conflito perseverou ali sobre a Etiópia, e depois disso, nas batalhas significativas, no cerco ao longo da Europa, ela só fez perder, e quando ganhava era porque a Alemanha vinha para ajudá-la, para salvar, né? Salvar seu aliado, porque a Itália, com toda aquela pose do Mussolini, dos fascistas e tal, na hora de, vamos ver, era muito, muito fraca. E o que aconteceu foi que a região onde havia o Palácio de Lampedusa, ela foi sendo recorrentemente bombardeado, até que no ano de 1943, houve bombas que acertaram, destaparam o teto da biblioteca, depois 2 bombas acertaram em cheio o palácio, e aí ele ficou em ruínas. Hoje em dia o palácio foi até reconstruído, eu não consegui pesquisar se exatamente igual era, porque ele era muito, muito extenso mesmo, mas pelo menos algumas partes eles reconstituíram, inclusive a empresa que comprou, ela, vamos dizer, começou a vender os apartamentos, alugar alguns, e os preços são caríssimos, né? Porque como ele se tornou muito famoso por causa do livro, na pesquisa que eu fiz, um apartamento de 30 metros quadrados custava 330 mil euros. Você imagine isso, né? Mais de R$1.500.000 por conta de um apartamento de 30 metros quadrados. E ele mesmo lamenta, assim, né? Porque em 1929, ele já teve a necessidade financeira de alugar uma parte lá do palácio para uma companhia de gás, mas é em 1943 que realmente ocorre, vamos dizer assim, a destruição do palácio, né, o que obviamente o machuca bastante. E se a gente está falando de um tipo de posse, um tipo de família, como era o caso da nobreza, que tinha a sua riqueza nas construções imóveis, né, na terra e nesse tipo de coisa, como um palácio, realmente foi uma perda grande para a família que o Giuseppe, né, que é o último príncipe de Lampedusa, sofre. E ele mesmo assim se reconhece, né, como parte de uma sociedade, vamos dizer assim, que está mudando, né? Ele se reconhece, né? O Giuseppe se reconhecia como membro de uma classe social que, vamos dizer assim, estava com uma espécie de pecado original, né? Ele estava fadada a fenecer. Ele vê isso e, portanto, ele vai fazer um livro sobre um bisavô dele, que era astrônomo, era até um prestidigitador, né, um mágico, assim. Nesse livro aqui não descreve esse aspecto da mágica, mas ele era um astrônomo, era um sujeito erudito, e ele vai fazer, vamos dizer assim, vai decantar, vamos dizer assim, vai deixar que se expresse ali toda a saudade do mundo perdido que está se esvaindo já no seu tempo histórico, vamos dizer, já no tempo do seu avô, e também de maneira um pouco mais opressiva no tempo histórico que o Giuseppe propriamente viveu. Agora nós podemos falar propriamente sobre o livro, mas antes da sequência eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui para o YouTube. Bem, é interessante começar pelo nome, né, o leopardo, até tem um desenhozinho aqui, né, de um leopardozinho, na verdade é um guepardo, né. O tradutor ele lamenta aqui que o nome seja leopardo, porque já havia sido traduzido assim por outros tradutores, o filme foi lançado com esse nome também, então ele seguiu com o leopardo, que era um animal que estava presente no brasão da família. E por isso o personagem principal desse livro, Dom Fabrício, ele é conhecido como Leopardo. E qual é a trama do livro? O livro foi escrito mais ou menos no meados da década de 50, mas ele está retratando a Itália de 1860, cerca, portanto, de 100 anos antes. E está ocorrendo o tumultuado processo de unificação do Estado italiano. Eu já comentei aqui em alguns vídeos, por exemplo, no vídeo A Destruição da Razão, vou deixar aqui nos cards. Aliás, estará aqui nos cards, estará aqui no box de informações todos os livros que eu me referenciar, inclusive os trechos selecionados de todos os livros e, por óbvio, também de O Leopardo. E lá no livro do Lukács se descreve a dificuldade da unificação da Alemanha. Nesse aqui é a dificuldade da unificação italiana, né? Porque esses dois países, Itália e Alemanha, eles demoraram muito a se unificar, eles tiveram conflitos internos que postergaram essa unificação, né? No caso da Alemanha, isso eu também abordo um pouquinho no livro Os Melhores Contos dos Irmãos Grimm, também abordo um pouquinho no livro o Michael Kohlhaas, que também tem vídeo aqui no canal, esses dois. E o que acontece? A Alemanha era uma disputa interna entre pequenos principados, que havia ali aquela classe dirigente que tinha medo de perder poder e especialmente de ser dominado pela Prússia, que era uma potência um pouco mais, vamos dizer assim, vistosa, um pouco mais poderosa. Enquanto que na Itália o problema maior era a igreja, que tinha, vamos dizer assim, várias e várias restrições em relação à unificação italiana. Porém, nessa época, existe a figura do Garibaldi, né, um revolucionário que, aliás, atuou aqui no Brasil, atuou lá na Itália também, que vai, vamos dizer assim, guiando esse processo de unificação italiana e, por conseguinte, o território onde está aqui, onde você passa esse livro, é um território, vamos dizer assim, que vai perder poder, porque havia o Reino da Sicília e esse território, vamos dizer assim, está sendo incorporado àquilo que veio a se tornar a Itália. E é interessante, né, que nesse livro que eu citei aqui do Lukács, ele faz uma análise que justamente pelo fato de a Alemanha e a Itália terem demorado a se unificar, outros países se unificaram muito antes, então, por exemplo, a Portugal, Espanha,
França, Inglaterra, como eles conseguiram se unificar antes, o que aconteceu? Eles, vamos dizer assim, participaram do butim imperialista de maneira, vamos dizer assim, mais aberta. Quando a Itália e a Alemanha chegam para tentar participar desse butim imperialista, de poder sacrificar e sugar o sangue das mais variadas colônias ao longo do mundo, eles já chegam, vamos dizer assim, os lugares já estão ocupados. E essa é uma das principais razões da Primeira e posteriormente da Segunda Guerra Mundial. Porque quando a Alemanha e a Itália finalmente se unificam, eles chegam e não tem, vamos dizer assim, onde dar vazão à sua ação imperialista. Então ela acontece um problema dentro da própria Europa, quando habitualmente ocorria longe, né, longe da civilização. E o Dom Fabrício, né, o personagem principal desse livro, ou chamado também Leopardo, ele é um nobre no sentido pleno, assim, vamos dizer, né, grandes porções territoriais, ele manda pra caramba, ele é magnânimo, ele é um sujeito que se reconhece assim, como esclarecido, sabe, como um erudito, ele se reconhece, vamos dizer assim, como um personagem pequeno, vamos dizer assim, uma pequena peça de uma grande engrenagem, vamos dizer assim, né, uma pequena engrenagem de um grande motor, vamos dizer assim, que ele vê que a classe dele, a classe social dele, a nobreza, ela está se esvaindo, né? A aristocracia está fenecendo e existe nesse momento histórico a ascensão da burguesia. E assim, as características da nobreza, que ele se vê, né, como inteligente, erudito e tal, ele vê que isso já não é tão importante no tempo histórico que ele vive, né? Ou certa qualidade, certo requinte, as coisas são muito diferentes em relação ao mundo que emerge, vamos dizer. Só para dar um exemplo, esse palácio que ele vive é um palácio gigantesco, um palácio tão grande que ele, que vive ali há 45 anos, ele nunca o visitou por inteiro. Né? O Dom Fabrício, o Leopardo, nunca visitou o próprio palácio em que vive por inteiro, não conhece todos os cômodos, todos os recantos, todos os quartos do palácio, que inclusive parte dele está, vamos dizer assim, um pouco mal acabado, um pouco deteriorado, necessitando de reformas, e ele mesmo não tem dinheiro para reformar aquilo. Né? Fica claro que, vamos dizer assim, ele tem posses, mas ele não tem propriamente, vamos dizer assim, tanto dinheiro. É como se uma quantidade grande de pessoas trabalhassem dentro das suas terras, pagassem ali uma espécie de aluguel, mas ele, como é muito magnânimo, né, vamos dizer assim, com essa pose, esse estilo da nobreza, a pessoa paga ele lá, vamos dizer assim, em uma espécie de escambo, né, dá um pouco daquilo que produziu para ele. Aí ele vai lá e dá para a pessoa algum tipo de apoio, dá um tipo de material, um remédio, alguma coisa que aquela família está precisando e que ele, como senhor daquela região, vamos dizer, vai ajudá-la também. Então, no fim das contas, parece que ele não tem tanta renda financeira daquela terra enorme que ele tem e, por conta disso, ele acaba tendo que sempre vender um pouquinho e aí ele vai fazendo dinheiro e se mantendo ao longo da vida. Portanto, não é um personagem, vamos dizer assim, de propriedades enormes, mas não é um personagem tão rico, assim, com dinheiro na mão, vamos dizer assim. Por compor essa classe social distinta, assim, o pensamento, né, do Leopardo, do Dom Fabrício, ele é muito diferente, vamos dizer, né. Por exemplo, ele diz, né, textualmente, assim, né, que um palácio que você vai, que você pode visitar todos os cômodos, não é um palácio digno de ser visitado. Isso é muito curioso, né, uma forma muito diferente, vamos dizer assim, de ver a vida, né, é um olhar muito magnânimo, né. E ele, propriamente, é um personagem, assim, magnânimo, cheio de si, sabe, é um cara que se julga muito bem, se avalia muito bem pessoalmente, vamos dizer, né? Ele tem cerca de 45 anos e há uma frase do belíssimo mesmo livro A Trégua, do Mário Benedetti, um escritor aqui uruguaio, falecido há alguns anos atrás, que ele diz o seguinte, que o vigor e a experiência, eles são simultâneos por muito pouco tempo. E o tempo que, vamos dizer assim, passa a maior parte desse livro é justamente quando o Leopardo vive esse momento da sua vida. Ele tem cerca de 45 anos, então ele bota para quebrar, ele manda, ele faz, ele acontece. Os personagens ao redor, vamos dizer assim, né, tem uma subserviência enorme a ele. Né? Então ele tem, por exemplo, uma espécie de prelado pessoal. Né? Ele tem um padre que é da região da qual ele é dono. Então parece que o padre, que é sustentado por conseguinte por ele, é uma espécie de funcionário particular dele, né? Então, aí, a despeito de o padre, vamos dizer assim, fazer as suas recomendações, alertá-lo, cobrá-lo, né? Destacar que ele está agindo assim, de certa maneira errada, de certa maneira ele teria que fazer isso, teria que fazer aquilo, mas no fim das contas, quem manda, vamos dizer assim, no negócio todo, né? Na coisa toda, para não dizer outra palavra, é o Dom Fabrício, né? É o Leopardo, ele manda mesmo. E quando, vamos dizer assim, ele é contrariado, dá-lhe patada, né? Por outro lado, assim, a despeito de mandar tanto, apesar de ser esse sujeito até um pouco autoritário, aquele sujeito que quando entra no local todo mundo tem que se levantar e tal, mas ele, assim, há certas coisas que ele tem que enfrentar que estão além da própria capacidade. Então, por exemplo, ele reclama do padre, né, porque ele se confessa, né, são personagens religiosos, né, então quando ele vai se confessar, ele diz que pratica o adultério, né, e o padre reclama disso, diz que não pode fazer isso, que isso contraria a mensagem divina e tal, aí depois ele explode com o padre, né, falando, padre, você quer o quê? Eu tô casado com uma mulher, eu nunca vi um umbigo dela, você quer o quê? Entendeu? Então, assim, é muito curioso, né, a forma como ele reage às coisas, né, e aí você pode dizer assim, não, o homem não viu o umbigo da mulher, isso talvez esteja exagerando, talvez seja uma coisa da ficção, mas não é verdade, não. Eu conheci uma tia-avó, né, ela
morava na roça na minha infância, mas o marido dela reclamava que ele nunca tinha visto nua, né? Olha que situação. Então eu vi aquilo que ele reclama aqui, na minha família houve pelo menos um caso, esse eu conheci, né? De um homem que tem relações sexuais com a mulher, que é casado com ela, que teve filhos com ela, mas nunca viu pelado. O que eles tinham de fazer, eles faziam só no escuro. É curioso, né? Então assim, apesar de ele ser tão poderoso, vamos dizer assim, apesar de ter todo esse respeito, ele ser aquela pessoa, vamos dizer assim, que se impõe mesmo, mas há um limite de poder, né? Mesmo para ele. E o Leopardo, ele tem vários filhos, mas são personagens absolutamente insossos. E ele tem um carinho todo especial por um sobrinho. Esse sobrinho não tem pai, ou seja, o irmão do Leopardo já faleceu, e esse tio, vamos dizer assim, né, o irmão dele, era um personagem que dilapidou o patrimônio, não soube cuidar, já não tinha tanto e não soube cuidar devidamente. Então esse sobrinho, vamos dizer assim, tem um nome, né, da família poderosíssima, mas não é um sujeito rico. E esse sobrinho, ele tem, vamos dizer assim, um jeito de lidar com o tio que é muito peculiar, porque todo mundo, né, trata ele muito de baixo para cima, mas esse sobrinho não. Para começar, que ele chama ele de tiozão. E essa palavra, essa nomenclatura, não é a palavra habitual que as pessoas lidam com ele, os filhos, as filhas, a esposa, o prelado, enfim, todo mundo é bem de baixo para cima, enquanto que o sobrinho já chama de tiozão, tem toda uma intimidade, ele é um personagem, vamos dizer assim, que é uma espécie de antagonista na forma como ele lida com a vida, né? Porque assim, se o Dom Fabrício, né, ele é erudito, ele é autoritário, ele é magnânimo, ele é experiente, ele é reflexivo, é um personagem que carrega até certa melancolia consigo e tal, ele se sente sempre um solitário. Por outro lado, o Tancredi tem as características inversas disso, né? É um personagem dinâmico, ele é vivaz, ele é pra frente, vamos dizer assim, ele é um pouco inconsequente, ele é audacioso, ele é espontâneo, é malandreado, né? Então, até a forma como ele lida, né? Tiozão, né? Quer dizer, ele já tem toda uma espécie de intimidade que o Leopardo não dá essa intimidade a ninguém, mas, vamos dizer assim, o sobrinho vai arrombando a porta. E por conta disso, o tio, né? O Leopardo, ele gosta muito do sobrinho. Ele tem com todo um orgulho da personalidade dele, da forma como ele age e tal, mesmo não sendo aquela que ele propriamente faria, né? E a história tem, vamos dizer assim, dois veios principais. Esse primeiro é, vamos dizer assim, a unificação italiana, simultaneamente esse decaimento da aristocracia, né? E o outro veio principal é esse Tancredi, esse sobrinho do Leopardo, que, vamos dizer assim, está se investigando qual é o casamento que ele vai fazer, porque a filha do próprio Leopardo desejaria casar com ele, mas existe uma personagem próxima, né, que é a filha de um burguês, que tá querendo também, assim, eles estão talvez enamorados e tal, e esse burguês, vamos dizer assim, ele tem exatamente o inverso das características da família nobre, né? Então, assim, se o Dom Fabrício tem essas características da nobreza que eu já elenquei aqui, o pai da Angélica, que é chamado Calogero Cedara, ele tem, vamos dizer assim, outras completamente diferentes. É um sujeito ávido, é um sujeito obtuso, é um sujeito utilitarista, ele é venal, ele é extremamente ganancioso, ele é bronco mesmo, né? Inculto mesmo, né? Ou seja, e o Dom Fabrício tem toda uma aversão a isso, ele, né, cultua as letras, ele cultua a erudição, se julga, né, propriamente um sábio, e ele observa, por óbvio, com desprezo absoluto a ascensão de outra classe revolucionária, que no caso é a burguesa. É assim, né, o mundo da burguesia corre mais rápido, né, e você observa, isso é muito comum, né, em todos os países aconteceu isso. Eu acho que eu já destaquei no vídeo aqui sobre o livro O Homem Sem Qualidades, porque a gente habitualmente estuda vamos dizer assim, a ascensão da burguesia, especialmente em dois países. Um é a Inglaterra, que lá com Cromwell eles fazem esse amálgama de maneira um pouco mais pacífica, né, um pouco mais ordeira, e a burguesia vai progressivamente tomando o poder e tornando a nobreza uma espécie de, vamos dizer, uma vaca de presépio, assim, uma liderança mais ornamental, que vai só simbolicamente, né, guiar o país, né? Aliás, eu sempre penso isso, que se a família imperial brasileira tivesse feito o que fez lá a família imperial britânica, eles não teriam perdido poder, né? Mas aqui eles quiseram continuar mandando, eles quiseram exercer uma espécie de poder moderador, e por conta disso, envolto ali nas disputas políticas, eles acabaram, vamos dizer, perdendo poder. Se eles tivessem passado todo o poder para o Congresso, ficado lá, como é a rainha da Inglaterra lá, né, que tem um poder simbólico, mas não manda nada na prática, acho que o Brasil seria essa tristeza que é a monarquia até os dias de hoje. E também a gente estuda muito, claro, a Revolução Burguesa na França, né, a Revolução Francesa, ocorrida em 1789, que é, vamos dizer assim, a revolução mais radical, é quando a burguesia, ela toma o poder de maneira mais acerba, assim, mais violenta. Mas a gente estuda pouco as outras formas de revolução, né? Então, por exemplo, existe no livro O Homem Sem Qualidade
catedrais, que já tem vídeo aqui no canal, uma forma, vamos dizer assim, que isso ocorre no Império Austro-Húngaro, né, a ascensão da burguesia lá. E aqui a gente está tratando um pouquinho da ascensão da burguesia dentro da Itália. E vai ocorrer esse amálgama que é muito, muito comum ao longo desse tempo histórico, ou seja, chega uma família burguesa com dinheiro e tem a família nobre com um nome, vamos dizer assim, dois fazem esse amálgama em que um leva cada coisa, vamos dizer assim, fazem uma espécie de síntese aí. De todo modo, nós já podemos adiantar assim que a visão com que o Dom Fabrício observa a sua classe, né, que no caso o escritor aqui, o Giuseppe Tomasi de Lampedusa, ele descreve sua classe, é uma visão, vamos dizer assim, bastante positiva, bastante generosa, né. Tem vídeo aqui no canal, acho que não vai caber mais nos cards, mas estará aqui no box de informações, um vídeo sobre o livro O Tempo das Catedrais. Aliás, é o melhor livro de história que eu já li na minha vida. E nesse livro o Jorge Duby, ele destaca, né, que a nobreza, ao longo do tempo histórico, ela chegou até a cultuar o analfabetismo, né. Quando um nobre dizia que sabia ler e escrever, ele era, vamos dizer assim, reprochado pelos seus iguais. Ou seja, essa ideia que a nobreza seria muito valorosa, né, teria todo um conhecimento, toda uma erudição e tal, isso não é bem veraz assim não, entendeu? Isso se alternou bastante ao longo do tempo histórico, mesmo que esse propriamente bisavô do Giuseppe Tomasi de Lampedusa, né, o Leopardo propriamente, ele fosse um erudito. Mesmo que isso fosse verdade, isso não era, vamos dizer assim, um sintoma natural da classe a qual ele pertencia. E ele aqui, né, deslinda todo, vamos dizer assim, um romantismo em relação à forma como a nobreza agia, toda essa magnanimidade, sabe, toda essa bonomia, enfim, ele vai lamentando, assim, um número que vai, sabe, se esvaindo, assim, ele tem um romantismo com essas atitudes nobres, com perdão do trocadilho, vamos dizer assim, que aquilo está acabando, né. E até um personagem, quando está conversando com o Dom Fabrício, né, falando ali sobre a ascensão da classe burguesa, ele fala, não vai ter jeito, mas é uma pena que assim seja, né, é uma pena que a burguesia esteja tomando esse poder, que, aliás, infelizmente, mantém até os dias de hoje, né, mas não vai ser eterno, não. Ela foi uma classe social que, em certo momento, tomou o poder, mas, em certo momento, ela terá o poder tomado também. Então, o plano macro da história é esse, né, está ocorrendo a unificação italiana, do Estado italiano, há uma família siciliana decadente, né, porém nobre, com amplas porções territoriais, e está sendo, vamos dizer assim, negociado o casamento do sobrinho, para ver se ele vai ali casar com a filha do próprio Leopardo, ou vai deixar entrar ali o dinheiro da burguesia dentro da família. E eu destaquei aqui que o palácio era muito grande, né? Em certo momento, alguns personagens do livro estão visitando o palácio, especialmente essas partes que estão destruídas, né? Então eles passam dias e dias visitando essas partes. E quando eles estão fazendo essa visita, eles vão em locais, vamos dizer assim, um pouco mais inóspitos, um pouco mais ermos, e eles vão lá e chegam num quarto que era dos sadomasoquistas. Havia aqueles instrumentos sexuais que hoje você encontraria no sex shop, por exemplo, e ele encontra uma espécie de açoite, né? Um azorrague lá para que as pessoas se utilizavam para fazer aquelas, vamos dizer, perversões sexuais comuns aos sadomasoquistas. Isso é muito interessante porque, vamos dizer assim, o sexo, o Freud analisa isso muito bem, né? O sexo tem vínculo com a violência, né? Mas é uma violência limitada, né? Então, por exemplo, é muito comum que o homem, quando está transando com a mulher, ele goste da sensação de que está penetrando até aquele ponto que ela já não está resistindo mais, está batendo ali no topo daquilo que ela suporta, ou seja, está excedendo aquilo que ela vai aguentar. Aí ele vai recuar um pouco. Enquanto que, vamos dizer, quando você perde o controle da violência, aí você se torna o sadomasoquista, né? E essa descrição do livro é muito interessante porque eles prosseguem, né, deixa aquele quarto ali pro lado, né, uma alcovazinha assim, mais escondida, e vão seguindo com as suas investigações até que eles chegam no local em que há um quarto que é completamente religioso, assim, que era até um desses, acho que veio a ser canonizado, aí veio a ter um destaque enorme aí dentro da religiosidade católica. E nesse quarto tem um Cristo crucificado com os braços abertos, de ponta a ponta do quarto, assim, do pé até a cabeça, e perto dos braços abertos de Cristo tem um outro chicote, né? Ou seja, que, aliás, ele nem chama aqui no livro, mas normalmente o chicote que é utilizado para mortificação, né, para automortificação, como autopenitência, ele tem nome, né, são as disciplinas, né? Habitualmente tem 7 cordas, esse aqui do livro, não sei por qual razão, tem 6. Eles habitualmente têm 7 cordas por conta que representam as 7 virtudes e os 7 pecados capitais. Isso foi, assim, muito comum em várias igrejas cristãs, o fato de você se autopenitenciar, ou seja, você mortificar o corpo para disciplinar o espírito, né? E isso compôs a Igreja Católica, mas também as igrejas protestantes. O próprio Martinho Lutero utilizava silício, utilizava de chicotes também, os anglicanos também utilizavam, mas com o tempo isso foi se tornando algo incomum, vamos dizer assim, essa autoflagelação, né? Hoje, por exemplo, a Igreja Católica, ela não estimula tanto a mortificação corporal, né? Ela estimula, sim, a penitência, mas através da prática do jejum, através da prática da caridade, através da oração, né? É assim que você disciplinaria o seu espírito, né? Fazendo isso com o seu corpo, né? Então, assim, várias vezes o jejum, ele vamos dizer assim, um pouquinho transviado, vamos dizer assim, né? Por exemplo, muitos católicos, na sexta-feira, durante a quaresma, não se alimentam de carne vermelha.
né? Ou seja, não praticam propriamente o jejum, né? Apesar que o jejum não é tão, vamos dizer assim, algo tão agressivo assim, né? Eu falo isso porque eu pratico jejum há muitos anos, né? Toda sexta-feira da paixão eu não me alimento, né? Desde que eu era adolescente, eu me alimento na quinta, depois eu volto a me alimentar no sábado. E na quinta-noite, né? Depois no sábado, na hora do almoço. Então eu fico ali 36 horas, às vezes até 40 horas sem me alimentar. Só bebo água na sexta-feira. E não é também no fim do mundo, né? Eu já expus aqui no canal um vídeo sobre a teologia da libertação. Com certeza não vai caber aqui nos casos, vai estar aqui embaixo aquilo que eu compreendo da religião, mas hoje os católicos já não fazem mais isso. Isso é muito incomum que alguém pratique o jejum como eu mesmo pratico, já é algo bastante anacrônico. Aliás, muitas vezes o jejum é praticado até de maneira, vamos dizer assim, alternativa. Então, por exemplo, a pessoa, hoje eu não vou utilizar meu celular, e aí tem um dia de jejum do celular. Ou seja, vai se atualizando esse tipo, né, de autopenitência, vamos dizer. Eu achei assim, muito interessante que o livro descreva tanto o aspecto, vamos dizer assim, da perversão sexual e a utilização de um chicote para fazê-la, quanto de uma espécie de perversão religiosa, com essa automortificação do corpo, né, bater com flagelo no próprio corpo, que vamos dizer assim, com essa automortificação, com essa penitência extrema, que é feita também com chicote. Então tá ali, né, o látego, né, tá ali o vergalho sendo utilizado nos dois casos para, vamos dizer assim, se vergastar, para se machucar, uma com função sexual, outra com função religiosa, os dois levados, vamos dizer assim, a uma radicalidade extrema, né. O fato de colocar que os dois existem dentro do palácio e eles são encontrados quase, vamos dizer assim, relativamente próximos, eu achei uma perspicácia muito interessante do autor. E é interessante que há uma frase nesse livro que quase virou um provérbio, que eu acho que é até mais famoso que o próprio livro, que diz o seguinte: se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. E essa frase, ela rememora o quê? É porque está ocorrendo esse processo de unificação italiana. Então, os líderes lá da época, eles percebem o seguinte: é melhor que nós o façamos, ou seja, que nós da nobreza o façamos, porque se nós não o fizermos, daqui a pouco haverá a instauração da república e todos nós vamos perder nossos cargos. Então, vamos dizer assim, é uma ideia de mudar a forma para não mudar o conteúdo. Né? Ou seja, é preciso que tudo mude para que tudo permaneça igual, para que aqueles que estão no poder permaneçam no poder. É uma frase, por óbvio, bastante reacionária, mas infelizmente ela é tristemente, vamos dizer assim, materializável, palpável, assim, no próprio Brasil. Chega a ser paradigmático aqui no Brasil, por exemplo, a instauração da nova república. Por quê? O personagem que foi eleito pelo colégio eleitoral ao término da ditadura militar foi o Tancredo Neves. Por conta de ter sido feito um acordo lá, bastante espúrio, de não ter o Congresso da época nomeado pelos próprios militares, não todo, mas em boa parte, ele não ter aceitado as diretas já, né? A nomeação para o presidente foi indireta, então havia lá o candidato da ditadura, que era o Paulo Maluf, e havia o candidato da oposição, ou seja, das forças democráticas, que era o Tancredo Neves. Mas o Tancredo Neves teve que aceitar ali um personagem que era, vamos dizer assim, de apoio à ditadura, que foi o José Sarney como vice. Como Tancredo Neves, que fez uma oposição à ditadura, mesmo que discreta, ele, vamos dizer assim, fez lá um acordo, aceitou o Sarney, mas o próprio Tancredo Neves faleceu. E aí o que aconteceu? Um personagem que compôs vamos dizer assim, todo o período da ditadura ali, sendo um personagem bastante lamentável. Eu vou deixar aqui embaixo trechos selecionados também da biografia do José Sarney, escrita pelo grande Palmairo Dória, falecido alguns meses atrás, bem pouquinho tempo, aliás, e descreve detalhadamente quem é, de fato, o José Sarney. Então, assim, o que aconteceu? A ditadura, vamos dizer assim, quase que permaneceu no poder, entendeu? As estruturas, vamos dizer assim, governamentais, o status quo, as classes sociais que ela representava, elas permaneceram idênticas, mesmo tendo migrado do término da ditadura para a nova república. E essa frase paradigmática, se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude, ela tem a sua versão até do humor, né? Representando esse caso brasileiro. Eu vou deixar aqui embaixo, eu recomendo muito mesmo, que é muito divertido, apesar de trágico, né? O trágico cômico, vamos dizer assim. Um vídeo do Jô Soares, né? Falando de um personagem que ele diz: tira o tubo, que ele acordou depois de ter ficado vários anos ao longo da ditadura, mas é muito cômico. É essa frase famosíssima desse livro materializado no campo político brasileiro. E isso, por óbvio, acontece aqui também no livro, né? O Tancredo, ele vem a se tornar um diplomata e o próprio Leopardo, ele é convidado a ser um membro do Senado. Ou seja, sem eleição, sem nada, né? Já vai entrar lá como senador. Mas ele não aceita, né? E é interessante porque várias pessoas dão uma explicação por que ele não aceitou, mas para mim, pelo menos na descrição do livro, era um personagem que mandava demais. E ali, vamos dizer, no Senado, você é mais um, né? Você é propriamente um membro de um colegiado, né? Você não vai impor suas decisões. E ele estava acostumado a mandar para caramba, né? E o caramba aqui é um belo de um eufemismo.
Então acho que por isso que ele acabou não aceitando. E é interessante que vários problemas, vamos dizer assim, que estão acontecendo com a família, eles podem ser resolvidos aqui através de um casamento. E esse prelado pessoal que eu citei aqui, né, o padre lá que é quase funcionário do Dom Fabrício, o que acontece? Ele também tem um problema na família dele. E como esse problema vai ser resolvido? Também através de um casamento. Então eu achei curioso, assim, achei muito peculiar, a despeito deles enfrentarem problemas diferentes, de pertencerem a classes sociais diferentes, vamos dizer assim, a solução se dá da mesma forma. E esse livro ele é dividido em partes. Quando se chega na 7ª parte, que é a penúltima, dá um salto de 21 anos. Antes ele estava avançando bem vagarosamente assim, e aí quando avança esses 21 anos, portanto, o Leopardo, que teria ali em torno de 45, ele passa a ter ali 65, 66, 67, mais ou menos isso. E aí, vamos dizer assim, aquele personagem que era viril, que era potente, que era intenso, ele se tornou um velhinho caquético. E aí, na sequência, né, na 8ª parte, salta-se 27 anos à frente. Ou seja, aí o Leopardo ele já é só uma espécie de lembrança, né? Porque ali já os filhos dele, a nora dele, já estão muito, muito velhos, né? Eles já estão, vamos dizer assim, velhinhos caquéticos. Então, assim, essa 7ª e 8ª parte, eu achei elas muito interessantes, porque muda por completo a estrutura do livro. Passa a ocorrer outro tipo de análise, né? Na 7ª parte, por exemplo, o Leopardo já perdeu as garras, né? Dobrado pela velhice. E na 8ª, ele já é só aquela lembrança bem longínqua, e assim, fala-se muito sobre envelhecimento, sobre perda, sobre a decadência nas mais variadas formas, entendeu? É uma parte mais lúgubre. Há certa melancolia ao longo do livro todo, porque o Dom Fabrício ele se vê sendo, vamos dizer, sobrepujado, assim, né? É como se fosse uma onda que leva tudo, né? A onda da ascensão da modernidade. Eu já tratei disso aqui também no vídeo sobre o livro As Origens da Pós-Modernidade. Eu tratei um pouquinho da modernidade, vou deixar aqui embaixo no box de informações, e ele se vê afogado por aqueles acontecimentos que transcendem o seu poder pessoal, né? Não é por causa dele, é por causa da classe a qual ele pertence. E aqui muda, né? Porque vai avaliar toda essa questão de maneira um pouco mais ampla. É como se você colocasse assim uma lanterna na popa, entendeu? E fosse avaliando a sua vida, suas decisões, os acontecimentos, as coisas que aconteceram, né? Tem propriamente um animal que ele mandou empalhar e aquilo virou um lixo, em certo momento vai ser descartado, parece estar descartando, vamos dizer assim, por final, a própria existência dele, da própria família, vamos dizer assim, né? A taxidermia já não é tão aplicada nos dias de hoje, né? Eu já cheguei a ver animal empalhado, hoje é mais difícil, né? Essa técnica, por óbvio, ela é antiquíssima, né? Já os egípcios utilizavam quando estavam fazendo suas mumificações, mas enfim, ele ainda tem essa questão de ter um animal empalhado que deixa de ser em certo momento. Mas enfim, o fato é que esse corte seco e duro dessa 7ª e 8ª parte e a presença da morte é quase opressivo, sabe? É uma análise muito, muito dura. E o fato de ter mudado tanto assim a forma, né? A forma como o livro se estruturava para tocar em assuntos que ele não havia tratado ao longo das primeiras partes, eu achei de uma maturidade intelectual muito grande. Então, assim, ele aborda, né, ao fim e ao cabo, o término de uma era, que também se vincula ao término de alguns personagens. E assim, é interessante porque ao término da vida, né, o Dom Fabrício, o Garibaldi ele ganhou lá uma batalha e tal, mas depois ele acaba abandonando. A história do Garibaldi é muito interessante, muito extensa, né? Não sei se algum dia eu vou ler uma biografia dele, mas é um personagem que merece, assim, você ler uma biografia, porque ele é muito interessante e também tem uma participação aqui no Brasil bastante intensa. Mas o fato, assim, que ele consegue lá promover a unificação da Itália, mas não, vamos dizer assim, não leva a cabo todos os ideais pelos quais ele lutava, ele acaba de certa maneira sendo derrotado, vamos dizer assim. E o próprio sobrinho aqui, o Tancredi, ele muda de exército. Antes ele lutava a favor do Garibaldi, depois ele mesmo reprova aquilo que ele participou, falava que era um bando de arruaceiros e tal e tal. Então assim, o Garibaldi ele consegue, de certa maneira, impor seus ideais, mas não é na plenitude. Mas quando o Dom Fabrício vai fazer uma análise ao final da vida, ele diz, o Garibaldi venceu. O Garibaldi venceu, né? A classe dele está sendo esfacelada, né? A classe dele está se esvaindo e, por óbvio, a classe da nobreza, né? A aristocracia está esvaindo pela ascensão da classe burguesa. E hoje é uma necessidade histórica que essa classe, que era então revolucionária, e hoje é reacionária, que a classe burguesa ela seja superada pela classe dos trabalhadores. Isso é uma necessidade, uma demanda do nosso tempo histórico, né? Que urge, isso urge. Já passou da hora, já faz tempo. Agora, falando propriamente aqui do lançamento do livro, né? O Giuseppe Tomasi de Lampedusa ele passou muitos anos pensando na estrutura, como escrever o livro, e quando ele começou a escrever, ele já tinha certa idade, porém ele adoeceu, e aí ele foi tentando lançar os livros em algumas editoras, ele foi sendo recusado recorrentemente, e a última recusa ele recebeu 21 dias antes de morrer. Então, e ele não aceitou pagar para lançar o livro, né? Então ele não viu o livro dele ser lançado. Ele faleceu em 1957, o livro foi lançado em 1958 e foi um estupendo sucesso de vendas. Isso é muito interessante, né? Porque lembra até os Beatles, né? Quando eles foram tentar lá lançar através da gravadora Decca, né? Os caras falaram para eles lá que bandas com guitarristas estavam com os dias contados, né? Aí não preciso nem dizer qual foi o sucesso dos Beatles, né? E o sucesso aqui editorial do Leopardo foi enorme na Itália. Um livro
livro que vendeu centenas de milhares de cópias, ele superando de longe assim, muitos autores muito famosos, Luiz Pirandello, o Dino Buzzati, que tem o livro Deserto dos Tártaros, que já tem vídeo aqui no canal também, superando o Italo Calvino, dentre vários outros. O Leopardo só deixou de ser o livro mais vendido da Itália de quando o lançamento do livro O Nome da Rosa, de Umberto Eco, que de fato é um livraço e já posso adiantar que é bem melhor que esse aqui. Falando aqui da edição da Companhia das Letras, é uma edição fantástica, assim, de capa dura, com cerca de 100 páginas de informações adicionais, várias das quais eu me utilizei para fazer aqui esse livro. Então, assim, a Companhia das Letras está de parabéns. Para quem se interessar por esse livro, eu recomendo muito essa edição aqui. Agora, para dar propriamente um veredito sobre o que eu achei do Leopardo, gostei, não gostei, é curioso, assim, os livros clássicos, eles têm quase que como uma característica intrínseca o fato de não serem livros velozes, ou seja, serem livros que o autor vai de maneira um pouco mais minuciosa, vai, sabe, ruminando aquilo. Eu tratei isso um pouquinho aqui no livro O Ano da Morte, de Ricardo Reis, do José Saramago, que também é um livro assim, que era um autor que compreendia a literatura desta forma. Em outra obra dele, me esqueci qual agora, mas ele fala que na literatura, a menor distância entre dois pontos não é uma reta. Então, assim, muitos livros clássicos vão ser assim um pouco mais lentos, né? Então você pode pegar Moby Dick, de Herman Melville, Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, o próprio Ano da Morte, de Ricardo Reis, do José Saramago, Memórias Póstumas, do Brás Cubas, O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Ou seja, são muitos livros que têm esse evolver um pouco mais lento, né? É interessante porque muitos anos atrás eu li um blog, felizmente eu perdi a indicação, não salvei na época, né? Já faz, sei lá, uns 15, 20 anos, na época que os blogs estavam fazendo muito sucesso e tal. Aí eu li lá uma página que dizia o seguinte, ó, fuja disso aqui, né? Indicava alguns livros e fuja desse aqui. Fuja da Montanha Mágica do Thomas Mann, fuja Em Busca do Tempo Perdido do Marcel Proust. Eu entendo porque ele estava mandando fugir, porque são livros um pouco mais lentos, um pouco mais pesados, modorrentos, assim, letárgicos, né? Que parece que é um paquidérmio andando, assim, andando aquela pesada. E esse livro do Leopardo, ele tem essa característica, ele é lento, porém, assim, envolto em uma erudição, numa cultura, com cutiladas irônicas, com aquela perspicácia, você percebe a inteligência do autor, a despeito de ele fazer a defesa velada de uma classe social que acabou e tinha que acabar mesmo, né, que era uma classe a ser superada, apenas isso. Mas vamos dizer assim, o livro é muito inteligente, ele é um livro erudito, porém com esse vagar, sabe, com esse peso. Então, assim, eu percebo que nem todo mundo vai gostar, porque é um livro pesado, é um livro lento, né? Eu fiz uma análise aqui na semana passada do livro A Fundação, o primeiro livro da trilogia homônima do Isaac Asimov, e eu destacava que aquele livro ele privilegiava a velocidade ao invés da densidade. Esse aqui parece ser, vamos dizer assim, uma espécie de antagonista. Ele privilegia a densidade ao invés da velocidade. Então, assim, eu não tenho muita certeza quem vai gostar do quê. Quem quer um livro mais dinâmico, mais vivaz, que as coisas aconteçam mais rápido, eu recomendo o Fundação de Isaac Asimov. Agora, quem prefere um livro mais erudito, mais qualificado, não tem problema da história ser um pouco mais lenta, mas quer, vamos dizer assim, essa erudição, eu recomendo aqui o Leopardo, do Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Então, assim, não vai ser incomum você encontrar pessoas que amaram esse livro e outras pessoas, por outro lado, sequer conseguiram concluí-lo. Mas por quê? Porque algumas que estão querendo esse dinamismo, estão querendo uma velocidade, estão querendo que as coisas aconteçam na história, vamos dizer assim, elas vão acabar ficando decepcionadas. Quem quiser, reitero, esse aspecto mais esclarecido, esse aspecto mais erudito, mais irônico, vai gostar muito. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece o livro O Leopardo, de Giuseppe Tomasi de Lampedusa? Conhece os outros escritos que acabaram sendo lançados lá por ele já pós-morte? Concordou com o que eu expus aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, forte abraço, beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu!